Notificadamente, o senhor ministro Sepúlveda pertence. Procurador da República, doutor Cláudio Lemos Fonteles. Apregoado os seguintes processos: questão de ordem, ação cautelar, ações diretas, inconstitucionalidades, agravos regimentais, suspensão de segurança, extradição, embargos de declaração e habeas corpus, mandado de segurança, recurso extraordinário, sentença estrangeira contestada. Senhores ministros, a presidência recebeu um ofício do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda pertence, comunicando de que, em vista do disposto do artigo 119, inciso 2º, combinado com 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, que o excelentíssimo senhor ministro Fernando Neves da Silva completará o segundo biênio como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral no dia 28 de junho do corrente ano. Então, nós teremos que proceder à eleição para a lista tríplice, para a substituição do ministro Fernando Neves, que encerra os 2 anos, os 2 biênios de atividade. E designo desde logo o ministro Joaquim Barbosa como escrutinador. A lista remanescente. O negócio da lista. O nome deles aí. Eu li aqui. Proclamar o resultado. Não sei o nome dos caras. O nome dos 3. Eu tenho que proclamar o resultado. Eu esqueci os nomes. Está assinado, mas não saiu publicando porque está de grande a imprensa oficial. Ministro Joaquim? Sim. Temos que honrar a urna eletrônica. Presidente, procedi à contagem, cheguei ao seguinte resultado. Dr. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, 10 votos. Dr. José Gerardo Grossi, 10 votos. Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos, 9 votos. Dr. Ronaldo Rabelo de Brito Poletti, 1 voto. Ronaldo Poletti, 1 voto. Senhores, então está composta a lista que veremos e proclamo o resultado. A lista se compõe, na forma da tradição do tribunal, dos 2 juízes que estão já designados como substituto e o terceiro que é remanescente da lista. A lista está composta de Carlos Eduardo Caputo Bastos, Dr. José Gerardo Grossi, Dr. Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira, e será encaminhado ao senhor presidente. Com o advogado presente, inquérito 2033, no qual sou relator, querelante Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela e querelado Paulo Geraldo de Oliveira Medina. Presidente, declaro impedido. Declaro-se impedido o ministro Sepúlveda pertence. Vamos ao relatório. Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela, funcionária do Superior Tribunal de Justiça, oferece queixa-crime contra o ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina,
afirma ter ocorrido assédio sexual nos termos do artigo 216-A do Código Penal, que foi acrescido pela Lei 10.224 de 2001. Está na queixa-crime. A querelante é servidora do quadro de pessoal permanente do Superior Tribunal de Justiça. No mês de julho de 2001, assumiu a função comissionada de assessora de ministro, exercendo-a no gabinete do ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina. A partir de fevereiro do corrente ano, eu estou lendo o extrato da queixa. A partir de fevereiro do corrente ano, o querelado passou a ter para com a querelante atitudes estranhas, suspeitas, mas que ela, um pouco perplexa, não conseguiu imediatamente interpretar. Enfim, tratava-se de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, de um homem muito mais velho que a querelante, casado, amigo de seu pai, em cuja casa era recebido com deferência e carinho. Eram olhares poucos usuais, palavras de sentido duplo, insinuações. No mês de março, sem que a querelante modificasse minimamente o tratamento respeitoso que sempre dispensou ao querelado, este tentou segurar-lhe as mãos e pediu-lhe que o abraçasse. Naturalmente, a querelante não permitiu que suas mãos fossem seguradas e nem que o ministro Paulo Medina a abraçasse. Perplexa, assustada, chocada, conseguiu a querelante dizer ao ministro, tentando minimizar o episódio, a seguinte literal frase, aspas, ou subaspas: Ministro Medina, não temos aqui nem tempo nem motivo para apertos de mãos ou abraços. Vamos ao trabalho, que é efetivamente o que nos deve interessar e interessa. Fecho aspas reduzidas. Continua a queixa. Foi inútil, no entanto, a reação firme da querelante. No final do mês de março, ou no princípio do mês de abril, mais uma vez viu-se ela a sós com o querelado em recinto do seu gabinete. Levava ela ao ministro para despacho ou assinatura, processo que havia preparado. O querelado fitou a querelante com um olhar enlouquecido, anômalo, totalmente diferente do que ostentava normalmente, e de forma ousada pediu à querelante que lhe desse um beijo. Dessa feita, a reação da querelante foi a mais enérgica. Disse ao ministro Paulo Medina palavras que se podem traduzir na seguinte frase, aspas internas: Ministro Medina, por acaso o senhor está me confundindo com as vagabundas das Minas Gerais? Porque o senhor, com esse tipo de conduta, está afrontando não somente a minha pessoa, mas a sua mulher, ao meu marido, aos seus filhos e aos meus filhos, e ainda aos meus pais, que muito lutaram para que o seu nome fosse incluído na lista tríplice do tribunal para a nomeação ao cargo de ministro. Fecho aspas internas e continua a queixa. Nessa oportunidade, o querelado se desculpou. A querelante, angustiada e sofrida, passou a evitar a companhia do ministro Medina. Principalmente, passou a evitar estar a sós com ele. Pareceu a querelante que até então só falava de tais fatos com uma amiga, bem mais velha e experiente, que as relações entre ela e o ministro Paulo Medina poderiam voltar a ser respeitosas e puramente funcionais. No mês de maio, mais uma vez, a querelante se viu a sós com o querelado, fato inevitável para quem presta assessoria a um ministro de tribunal. E nessa oportunidade, em voz baixa, o querelado disse à querelante que havia ficado excitado com os tapinhas que esta lhe dera nos ombros. Referia-se ele a um episódio ocorrido poucos dias antes. O querelado recebera um telefonema e falara longamente com seu interlocutor. Terminado o telefonema, com os olhos cheios de lágrimas, o querelado disse à querelante que sua filha estava se separando e que isso lhe causava sofrimento. Foi quando a querelante deu-lhe amigavelmente 2 ou 3 tapinhas no ombro, dizendo que as coisas haveriam de se acalmar. A querelante, mais uma vez perplexa, preferiu fingir não ter ouvido o que ouvira do querelado, dizendo a ele que o coral do tribunal, que ensaiava em sala próxima, não lhe permitia ouvir a frase dita. Pediu ao querelado que a repetisse, mas o ministro Paulo Medina não a repetiu. Naturalmente que a querelante, vivendo esse verdadeiro inferno, tentando poupar seu marido e seus pais, sem saber ao certo se devia ou não tomar providências legais, enfim, era vítima de um crime, acabasse por ter a saúde abalada, e a teve. Buscou amparo médico, que lhe foi dado com indicação de tratamento e recomendação de que se afastasse do trabalho pelo prazo de 1 mês. O atestado médico indicando o afastamento está datado de 24 de junho de 2003. Nesse mesmo dia, 24 de junho, mais uma vez o ministro Paulo Medina assediou a querelante. Vendo-se a sós com ela, pediu-lhe que o abraçasse. A querelante dessa festa venceu por inteiro o temor reverencial e, com a rispidez recomendável, disse ao ministro Paulo Medina: o senhor tenha vergonha e coloque-se em seu lugar. São esses os trechos que eu extratei da queixa-crime.
Determinei a notificação do querelado para oferecer resposta escrita no prazo de 15 dias. A querelante fez juntar versão autenticada de documentos trazidos com a inicial. A resposta escrita foi apresentada em 16 de setembro. Ela se pautua com 2 argumentos. O primeiro diz com a tipicidade da conduta. Alega o querelado: aqui, a conduta é constranger, com o intuito de obter vantagem, favorecimento, ou seja, o elemento igual ao elemento subjetivo do injusto inerente ao tipo que é a finalidade. Todos os autores brasileiros definem constrangimento tal qual os dicionários o fazem, como coagir, violentar, oprimir, compelir, forçar, isto é, suprimir a liberdade pessoal. Sem a conduta contida no verbo, não há tipicidade, não haverá adequação típica entre o querer do agente, consubstanciado naquela, e a norma penal que se pretenda sancioná-la. No caso, o artigo 216 do Código Penal, A do Código Penal. Então, do texto da exordial, o tema indicativo, segundo a mesma, de constrangimento para obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, jamais foi demonstrado. Cinge-se a narrativa de olhares, pedidos e a exaltação da capacidade excitante de tapinhas nos ombros, sempre repelidos com extraordinária competência e rispidez recomendável. SIC. Cita, portanto, a defesa, parte da denúncia nesse ponto. Qualquer que seja, continua, data vênia, o ângulo preferido para o exame da narrativa da inicial, dele sempre se obterá a ótica do imutável. A conduta não é subsumível, tal qual imaginada e trazida pela querelante no tipo do artigo 216-A. De nenhum modo a situação ali reportada traduz constrangimento, quer psicológico, quer físico. E arremata, aspas, a querelante em momento algum alude a abuso ou prevalecimento do poder hierárquico da conduta do querelado. Sequer alega haver temido qualquer consequência negativa na sua condição funcional. Caso repelisse as supostas investidas, nem mesmo cogitou de promessa ou expectativa de reconhecimento profissional, caso aquecesse. Este é o primeiro argumento. O segundo argumento é a falta de justa causa. Sustenta o querelado, aspas, o recebimento da acusação reclama um mínimo de suporte probatório que demonstra a verossimilhança da imputação, requisito que constitui o interesse de agir uma das condições da ação. Portanto, a simples narrativa da suposta ofensa na queixa-crime, isoladamente, é insuficiente ao recebimento da acusação, dada a incredibilidade que resulta da inexistência de suporte mínimo de prova da imputação. Não há, por igual, como examinar, senão o que a petição descreve de forma interpretativa, até porque, como a querelante consigna, o noticiado assédio não foi presenciado por ninguém, não poderia sê-lo, eis que se fez inexistente. Sobressai da inicial elevado grau de subjetivismo, aferível por intermédio dos adjetivos que emprega a querelante para descrever as ocasiões do suposto assédio. O querelado dá a sua versão dos fatos. Em relação aos fatos da sua versão, afirma que pretendeu realizar reforma física em seu gabinete para facilitar o acesso dos advogados. Em decorrência dessas reformas, a querelante teria que retornar a uma sala menor que até então ocupava. E nisto leio na defesa. Ferida em sua desmesurada estima, que deforma a sua percepção das coisas e pessoas e a faz postar-se de nítida proeminência perante seus colegas de trabalho, a querelante perdeu a compostura. E então falou, quando o ministro estaria dizendo que ela iria ocupar outra sala. Aspas, o senhor já me humilhou, uma vez mandando tirar o cartaz com os dizeres de Rui, de tanto ver triunfar as nulidades, etc. E agora manda que eu fique ao lado de uma corja de incompetentes? Voltando propriamente ao fato, continua a defesa, ressalte-se que a querelante, irada com a determinação de mudança de local, pôs-se a lançar impropérios, demonstrando a atitude de nítida afronta, que por fim terminou por configurar o desrespeito insustentável, razão pela qual, diante da manifesta insubordinação, decidiu o ministro por sua dispensa, informando-a de imediato e no ato. E diz mais, em relação ao diagnóstico feito pelo médico, de 24 de junho, alega a defesa, registra-se na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, que o código F32.1 refere-se à hipótese, a episódio depressivo moderado. Verifica-se que realmente o depressivo é capaz de tornar-se inseguro, intranquilo, até sentir-se perseguido, mudando sua ótica social, de tal forma que pode-se defini-lo como
a denominação popular ambígua de qualquer classe de dificuldade mental ou emocional, desde o mais leve estado de ansiedade ao extravio mental. Sua mesma imprecisão faz com que se possa aplicar a nenhuma afeição determinada. Vale dizer, continua, doença nenhuma. Daí, talvez, a explicação de tão insólita interpretação dada aos fatos irrelevantes sexualmente e juridicamente, como fez a querelante. O processo foi com vistas ao Procurador-Geral e ele se manifesta, aspas, certo que o núcleo típico constranger para os delitos que atentem contra a liberdade, seja cogitado constrangimento legal, como tratado no artigo 146 do Código Penal, compatibilizam com a supressão da liberdade. Mas o crime de assédio sexual, crime contra os costumes, tem no núcleo típico constranger outra dimensão. Portanto, o núcleo típico constranger no delito de assédio sexual não faz despontar a privação da liberdade ótica sobre a qual foram feitos os escritos suscitados a folhas, pertinente ao crime de constrangimento legal, mas sim exige o quadro de desconforto. A vítima se sente importunada, que se destabiliza, afeta a dignidade, a saúde, a intimidade, a segurança, a comodidade, o bem-estar, bem como revelou a ilustre doutrinadora Luísa Najib Luff. A querelante, com a juntada de documentos de folhas, impugnando pela oitiva de profissional médico que a subscrever, quer comprovar o fato articulado no item 12 da peça acusatória, como resultado dos fatos precedentes avivados na espiral do assédio. E conclui o seu procurador. Portanto, basta que a vítima seja importunar a uma pessoa, mesmo por pedidos, requerimentos. A queixa-crime realçou concretamente realidade, com isto compatível, e arrolou a tanto demonstrá-lo magistrados do próprio Superior Tribunal de Justiça, como indicado a folha 5. Em sede de juízo de admissibilidade, o Ministério Público Federal, pelo que articulou, pronuncia-se pelo recebimento da queixa-crime. É o relatório. Passo a palavra, que falará pela querelante, o doutor José Geraldo Grossi. Eminente ministro presidente, eminente ministra, eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Por acaso, é esta a primeira vez que tenho a oportunidade de assistir à eleição que esse tribunal costuma fazer de quando em quando para a indicação de nomes para compor uma lista do Tribunal Superior Eleitoral. E verifico que num dos raros desavisos deste tribunal é esta a 15ª vez em que este tribunal me inclui em tal lista. Devo agradecer a honraria que me traz esta escolha, este sufrágio, esta eleição já tão confirmada por esta egrégia corte. Vossa Excelência é inocente. Devo dizer a este tribunal que antes do oferecimento desta queixa-crime, desde o dia 26 de junho de 2003, até o dia 14 de agosto daquele mesmo ano, e pois por 52 dias, eu me empenhei com o melhor dos meus esforços para evitar que esta queixa fosse oferecida. Ao lado de estar cumprindo uma determinação do Código de Ética nós advogados, estimulando a conciliação entre os litigantes para prevenir um litígio, tive em conta e tive em alta conta a minha ideia, a minha vontade de também preservar o Superior Tribunal de Justiça, que para todos nós é um tribunal sumamente grato e bem-vindo a esta República, e que naquela oportunidade, como agora, já estava afetado pelo afastamento compulsório, não pelo impedimento de idade, de um de seus juízes. Preservei, nesses 52 dias, o sigilo
e o silêncio que o fato recomendava. E mantive durante esses 52 dias, diria até que ininterruptamente, permanente contato com o presidente daquela Corte de Justiça, no sentido de tentar dar para o problema uma solução institucional, uma solução que preservasse o bom nome daquele tribunal. Foram absolutamente inúteis todos os meus esforços. O sigilo e o silêncio foram rompidos. O sigilo e o silêncio foram rompidos de que forma? Lançou-se na mídia, enquanto se mantinham esses entendimentos, enquanto se buscava um tipo de solução, é bom que se lembre que se tratava de um direito disponível da minha cliente, enquanto se tratava desse tipo de solução, lançou-se na mídia uma versão inteiramente mentirosa dos fatos. Com efeito, um certo colunista de poucos predicados, mas talvez por isto de muitos leitores, lançou uma nota agressiva em sua coluna, e eu me permito a leitura de tal nota. Tem o seguinte título: Baixaria no Superior Tribunal de Justiça. Provoca revolta no Superior Tribunal de Justiça o caso do ministro que sofre represálias após demitir de sua assessoria por incompetência a filha de um colega. Ele é pressionado a antecipar a sua aposentadoria prevista para 2012, ou enfrentará um processo por assédio sexual contra a demitida. É nota mentirosa, egrégio tribunal. Com o rompimento de tal silêncio, com uma certa inércia da direção daquele tribunal no sentido de ajudar a busca de uma solução possível para o caso, constrangido, e eis aí o verbo, acabei por oferecer a presente queixa. A querelante, bacharela em Direito e professora universitária, é também funcionária do Superior Tribunal de Justiça, e o é por concurso público. Ao tempo, prestava ela assessoria ao querelado, como já prestara antes a 2 outros eminentes ministros daquela casa. Até esta ocasião, o querelado, parece, não devia ter a querelante na conta de uma incompetente. É que, avaliando como seu superior hierárquico e o cidadão a quem ela prestava diretamente serviço, o seu desempenho no chamado estágio probatório, atribuiu-lhe as mais elevadas notas ou conceitos nos quesitos com que se julga o desempenho naquele estágio probatório. E em um livro que ele deu de presente, o querelado da dedicatória pede à querelante a sua crítica, que chama de sincera e construtiva. A crítica de um incompetente pode ser sincera, dificilmente será construtiva. O fato é que nos meses de março, abril e maio de 2002, o querelado praticou relativamente à querelante os fatos narrados na queixa essa distribuída a vossas excelências para este julgamento e, neste plenário, lido na sua integridade pelo eminente ministro relator
que ora preside este tribunal e esta sessão de julgamento. Alega-se na defesa preliminar que tal queixa seria inépita. E se sustenta que o verbo núcleo do tipo constranger equivaleria, e são palavras textuais da defesa, a suprimir a liberdade pessoal. Tata vênia, na hipótese assertiva, não é correta. Constranger equivale, às vezes, à supressão da liberdade pessoal. É o constrangimento, por 7 vezes, e cito isto até repetidamente no memorial, que tive a satisfação de distribuir a cada um de Vossas Excelências, repetido por 7 vezes no Código Penal, antes do advento dessa lei 10.224. Está dito lá nos artigos 146, 158, 197, 198, 199, 213 e 214, pois por 7 vezes. E este constranger, como verbo núcleo de tipo, está sempre seguido do modo pelo qual tal constrangimento é levado a efeito, vale dizer, mediante violência ou grave ameaça. E é de se notar que nem sempre haveria uma supressão completa da liberdade pessoal, e apesar disto, apesar de haver em muitos casos uma diminuição ou limitação de tal liberdade, entende toda a jurisprudência brasileira que ainda assim, não havendo a supressão, mas apenas a limitação e a supressão parcial de tal liberdade, havia o cometimento de alguns desses crimes tipificados nesses artigos a que fiz menção. Mas, egrégio tribunal, como sabem Vossas Excelências, o legislador inovou e inseriu no Código Penal o artigo 216-A, que diz, literalmente, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendente, ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Não há, nesse dispositivo legal, qualquer indicação do modo pelo qual o constrangimento se faz. Não há mais menção àquela violência ou grave ameaça 7 vezes inseridas em tipos do nosso vetusto, mas ainda muito bom, Código Penal. Há, isto sim, na nova norma penal, uma condição especial do agente do constrangimento, qual seja ser ele superior e hierárquico do ofendido, ou ter relativamente ao ofendido uma ascendência inerente ao exercício do emprego, de cargo ou de função. No memorial que tive a oportunidade, a satisfação de endereçar a Vossas Excelências, criei eu uma situação hipotética que me permito reproduzir. Imagine-se uma situação hipotética. Uma mulher jovem, de cerca de 30 anos, casada, mãe de 2 filhos, bacharela em direito, bonita de rosto e de corpo, bem educada, tratável, gentil, dedicada a seu marido, a quem ama profundamente, a seus filhos, presta assessoria a um, digamos, ministro de Estado. Este é um homem também casado, de mais de 60 anos. A assessoria pressupõe contatos diários entre quem a presta e quem a recebe. Entre uma e outra, acaba por se estabelecer uma relação de certa proximidade, de certa camaradagem, decorrentes do trabalho e do contato diário, que, no entanto,
Se permite ao assessorado tratar a assessora por você, não permite a ela retribuir tal tratamento, mantendo a senhoria e o título para aquele a quem presta serviço. Em certo dia, o assessorado pede à assessora que lhe segure as mãos. E essa diz não. Em outro dia, pede-lhe um abraço. E essa diz não. Ainda em outro dia, pede-lhe um beijo. E essa diz não. Poderia esta assessora permanecer no seu trabalho, sendo, releve-se a linguagem, cantada dia a dia e dia a dia, tendo que dizer não? A sua condição de mulher casada, honesta, não recomendaria o imediato afastamento daquele trabalho, ainda que sobre os protestos de seu empregador ou superior hierárquico? As cantadas assim não constituiriam um constrangimento? Dá-las não corresponderia ao verbo constranger? Daí em diante não estaria essa hipotética assessora condenada ao silêncio constrangido de que falou Machado de Assis? Ou não veria no assessorado um ser tenaz, paciente, dedicado, leal, impávido, cruel, vingativo, ambicioso, uma alma proteiforme, constrangida em organização fragílima, de que fala Euclides da Cunha, ao descrever o coronel Moreira César na sua campanha de Canudos, donde se vê que importunar, que é o que ocorre na hipótese aventada, é constranger. E nem se pretende, egrégio tribunal, continue eu ainda minimamente a leitura, como já se disse jocosamente, criminalizar o amor. Se estabelece uma relação amorosa entre aqueles hipotéticos assessorado e assessora, o fato não terá qualquer relevância penal, exceto, é claro, se casados ocorrer um adultério. Peço a Vossa Excelência que se encaminhe para o encerramento. Seu tempo terminou. Quantos minutos? Quantos minutos? Nenhum mais. Nenhum mais. Bom, com as minhas escusas, espera a querelante que o tribunal acate a queixa-crime ofertada. Agradeço a Vossa Excelência. Falará agora pelo querelado o Dr. Sidney Saf Silveira. Egrégio Tribunal. Trazido da província das Gerais, o querelado deixou-se, de certa forma, surpreender e seduzir pelas luzes da corte. Ele, velho magistrado mineiro, provinciano, como o seu velho advogado, aqui se surpreende com o assédio que o tribunal e alguns dos seus pares lhe fizeram. Receberam-no para jantar e levaram-lhe para assessorá-lo, especificamente, uma jovem senhora, filha de um ex-presidente daquele egrégio sodalício, que, segundo ela própria, muito fizera para fazer do querelado ministro daquele tribunal. Seguidamente, a assessora tomou-se de poder na direção do seu assessorado, até que encontrou barreiras funcionais e acabou por ser demitida. 59 dias após, segundo o testemunho pessoal do eminente advogado da querelante, adentrou a este egrégio Supremo Tribunal uma queixa-crime, indiciando em inquérito posteriormente desistido o ministro a quem a querelante assessorava, o ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina. Interessante, antes de discutir-se
a tipicidade ausente na hipótese, é relembrar, e o se faz respeitosamente e rapidamente o egrégio Supremo Tribunal Federal, a cronologia de 6 meses, preparada cuidadosamente pela querelante após a sua demissão. Por 6 meses, se repetiram episódios que foram posteriormente retratados como se assédio sexual fosse, e são narrados numa sequência meditada e demonstrativa da preparação daquele fato. Assim, disse a querelante por via do seu eminente advogado, que me faz relembrar os tempos em que ambos aprendíamos direito nas Minas Gerais, e ver como Sua Excelência o adaptou bem à cultura da corte. Dona Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela diz o seguinte: em fevereiro de 2003, atitudes suspeitas, estranhas, a fizeram um pouco perplexa. Quem tinha atitudes suspeitas, estranhas? O querelado. E que essas atitudes estranhas fizeram no ânimo da querelante? Tornaram-na um pouco perplexa. Essas atitudes suspeitas e estranhas, reafirmam-se, eram palavras de duplo sentido e insinuações. No mês de março, pelo menos 30 dias depois, o querelado tentou segurar-lhe as mãos. Olha o verbo, tentou segurar-lhe as mãos. E pediu-lhe que o abraçasse. Não o permitiu. Ficou perplexa, assustada, chocada. Mas repeliu a tentativa de segurar as mãos. Ministro, vamos trabalhar. Não temos tempo para apertos de mãos ou abraços. Era ela, como se disse muito bem na queixa-crime, casada, mãe, feliz. E diante do fato anterior, desnecessário dizer da angústia e do sofrimento causado pelo episódio. As palavras, insinuações, o pedido de apertar as mãos e de um abraço. Houve, entretanto, inútil e firme reação no fim do mês de março. E ali, no fim do mês de março, o querelado, com um olhar enlouquecido, anômalo, de forma ousada, pediu-lhe que lhe desse um beijo. A querelante não se fez de rogada e reagiu energicamente, sem qualquer temor. São palavras da querelante, escritas pelo seu eminente procurador. Diante de um olhar enlouquecido e anômalo, eu fiquei me imaginando como é que seria um olhar enlouquecido e anômalo para pedir um beijo. A reação foi enérgica e sem temor. E a resposta enérgica e sem temor é esta: por acaso o senhor está me confundindo com as vagabundas das Minas Gerais? Em relação a este tema, as vagabundas das Minas Gerais, a eminente advogada paulista, Alexandra Ledelson Zafir, escreveu um notável artigo no Boletim de Ciências Criminais, do IBCCRIM, do mês de novembro de 2003. Diz ela: os recentes fatos envolvendo o ajuizamento de uma queixa-crime contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça por sua assessora explicam o porquê de nossa posição,
ela era contra a criminalização do assédio sexual. A criminalização da figura do assédio sexual propicia justamente o surgimento de fatos como esse, em que, de um lado, uma pessoa vê-se processada por fatos os quais, mesmo que venham a ser comprovados, não constituem crime sequer em tese. E ocupando-se a justiça criminal de algo que não tem qualquer relevância na esfera penal. E, de outro lado, anos de luta pela emancipação feminina são jogadas na lata do lixo, pois a mulher é tratada como um bibelô indefeso que não sabe reagir a propostas amorosas, mesmo que indesejadas e inconvenientes, nada tem de criminoso. Quem fala isso é uma ilustre advogada. Parece que ela estava a escutar a resposta da querelante. Ministro, por acaso está me confundindo com as vagabundas das Minas Gerais? E ainda está a desrespeitar meus pais, que muito lutaram por sua inclusão na lista tríplice para ministro? O que aconteceu com o assediante, o constrangedor? Desculpou-se, diz a querelante. O querelado se desculpou. Em maio, a sequência continua. Só que não era diária, não foram 59 nem 60 dias, foi 5 meses de intervalo. Em maio, com voz baixa, o ministro disse que havia ficado excitado com tapinhas nos ombros. Eu até hoje me perplexizei, diante da capacidade excitativa de tapinhas nos ombros. Ela lhe dera amigavelmente 2 ou 3 tapinhas nos ombros para consolá-lo de uma conversa telefônica sofrida. E o que aconteceu com a querelante? Mais uma vez ficou perplexa. Fingiu não ter ouvido e pediu ao ministro que repetisse. Ele não repetiu. Vivendo este verdadeiro inferno, até agora o inferno era bem espantosamente pouco infernal. Era de mês em mês e era reagido com veemência e com energia necessária, segundo a própria querelante. Vivendo este verdadeiro inferno, procurando poupar os seus familiares, sem saber se tomava providências, teve a saúde abalada e foi ao médico. O médico disse, e ela fez juntar aos autos da queixa-crime o documento do médico. O médico, Dr. Bonfim Tobias, assistant étranger de l'Université de Paris, Dr. Tobias, disse o seguinte: atendi hoje em regime de urgência a senhora Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela, com sinais de angústia, deprimida, taquicárdica, inquieta, dispineica, com história de emagrecimento rápido. Informa estar sob pressão em seu trabalho, que, segundo ela, ocasionou esse estado atual, e os sintomas relatados e observados por mim. Ela não disse que estava constrangida nem assediada sexualmente por ninguém. Ela disse que estava sob pressão no seu trabalho, pressão que é repetida na sua divergência no trabalho pelo querelado. Ao exame clínico, revela-se paciente consciente, pálida, sudorética, pesando 47 quilogramas, 1,56 m de altura, com ritmo cardíaco regular, com frequência de 100 BPM, 100 batimentos por minuto, pressão 100 por 70, 10 por 7. 10 por 7. Pulsos periféricos, pulmões livres, ausência de edemas. Trata-se, portanto, de um caso de F32.1. Esse F32.1, no relatório de Sua Excelência, o eminente relator, presidente deste egrégio tribunal, disse ser o que o médico traduz por depressão moderada, um caso de depressão moderada. E eu fiquei me lembrando de um episódio de Augusto, o imperador romano, que, diante de uma diatribe com uma das suas imperatrizes, disse ao interlocutor numa carta que escrevera:
a minha mulher está a padecer deste estranho mal que os gregos chamam de depressão. Não se a compreende em momento algum. Pois bem, continuaram as providências. No dia do atestado da depressão moderada, o ministro Medina pediu-lhe que o abraçasse. E, por último, a querelante venceu por inteiro o temor e com a rispidez recomendável. Disse: ministro, tenha vergonha, coloque-se no seu lugar. Isso, com todo respeito, não preenche o tipo do verbo constranger. Com a elegância e com a habilidade de sempre, o eminente advogado da querelante diz que constranger está em 7 núcleos, em todos eles exige-se a violência ou a grave ameaça para o seu aperfeiçoamento. Todos eles crimes contra a liberdade. Todos eles crimes contra a liberdade, nos seus variados aspectos. Na liberdade pura e simples, do artigo 146, na liberdade ocasionando lesão ao patrimônio, do 158, na liberdade sexual, do 213, na liberdade sexual, do 214. E relembro aqui a lição inovidável de Hungria. Diz ele: todos os crimes contra a liberdade, em qualquer dos seus aspectos, são praticados ou por violência ou grave ameaça ou por fraude. E aqui, os crimes sexuais contra a liberdade, que são exatamente dos crimes contra a liberdade sexual, dos crimes contra os costumes. Título 6, dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro, constranger com o intuito da conjunção carnal. Atentado violento ao pudor, constranger para que se pratique ou deixe praticar o ato libidinoso. Posse sexual mediante fraude. Ter posse sexual mediante fraude, um modo de obter supressão da liberdade. O atentado ao pudor mediante fraude. E, por último, o assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Disse Sua Excelência, no que foi data vênia equivocadamente secundado por Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da Justiça, que esse constrangimento não é constrangimento, é incômodo. Incômodo é contravenção contra a incolumidade pública, contra os bons costumes. Constrangimento é privar a liberdade. Privar, seja por ameaça ou violência, seja por coação ou fraude. Muito obrigado, peço a Vossas Excelências que rejeite a queixa nos exatos termos da Lei 8038/90, artigo 6º. Com a palavra, o senhor Procurador-Geral. Senhor presidente relator, senhora ministra, senhores ministros, eminentes advogados. Em sede de juízo de admissibilidade, nossa reflexão parte sobre duplo aspecto. O aspecto da imperfeição formal da peça acusatória e o aspecto substancial da peça acusatória. Pergunta-se: há, no caso, imperfeição formal a que se dá o nome de inépcia da queixa ou da denúncia, no trabalho subscrito pelo eminente advogado José Gerardo Grossi? Por certo que não. Sua Excelência e o relator, ao apresentar à Corte o relatório, foi preciso no concatenar dos fatos, evidencia-os, positiva-os com data, no que eu chamei depois a própria espiral do assédio, mês a mês, e aponta fatos. Então, sob a ótica de imperfeição formal, por certo, não a podemos reconhecer nesta peça a nosso exame trazida. A defesa sustenta, e aí seria a falta de justa causa, é o ponto fulcral seu, no sentido de que aqui não há de plano que se reconhecer qualquer ilícito criminal. E por que não há, diz a defesa? Porque os fatos, se bem entendi, não têm a dimensão de caracterizar uma situação de assédio. Mas essa generalidade, a meu juízo, com a máxima vênia do eminente advogado Sidney Sáfio Silveira, é inadequada.
Este é o tipo do caso que pede que se analise também o sujeito passivo. Os seres humanos não são iguais, as mulheres não são iguais. O que estranhou a defesa de 5 meses do sofrimento de um assédio, a mim não me causa estranheza, na medida em que a mulher ofendida, jovem, seja tímida, tem um perfil de timidez muito claro, e nem sempre vai se exigir neste quadro de uma mulher jovem, de uma mulher delicada, de uma mulher tímida, a pronta repulsa ao ato. Me parece que o ilustre acusador particular demonstra o crescer. E é isso que os eminentes magistrados vão ter que definir aqui agora. Há esta possibilidade que trago à corte para meditação. Viável não há. Se não há, o doutor advogado do querelado tem razão. Mas se há, não. Aí o eminente advogado do querelante tem razão. É meu juízo, por isso me posicionei. Tem razão. Porque este quadro aqui, e cogitemos ainda mais o quê? Esta jovem teria criado esse espaço mental de fantasia, então? Estamos diante de uma fantasia. O eminente querelado quer justificar, mas de uma maneira fragilíssima, de que teria havido uma disputa de espaço intelectual. A jovem chamara a si o conduzir o gabinete do ministro. E ele não gostara. Mas isso não tem nenhuma base. A própria defesa não traz nada no que simplesmente lançou a público aqui da tribuna. Então, esta criatura imaginou tudo isso, sonhou com tudo isso. E a troco de quê? Meu Deus, a troco de quê isto foi feito? E é um dado. E realmente, aí, com a máxima vênia, doutor Sidney Saf, não sou eu quem digo, nem quem faz desse tipo penal uma contravenção, como Vossa Excelência quis colocar, mas Luísa Najib Eluf, uma doutrinadora consagrada, que distingue muito bem esse tipo. Isso procurei fazer no meu parecer. E transcrevo o que coloquei no parecer. Palavras desta eminente doutrinadora. Para que se verifique a conduta reprovável do assédio, é preciso que a vítima não o deseje e se tenha sentido importunada ou constrangida com as propostas do agente,